Olá, queridos amigos, tudo bem? Eu quero começar agora a fazer leituras diárias, ou pelo menos algumas leituras semanais com vocês desse livro aqui, ó. Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Então, toda semana, alguns dias da semana, eu vou ler alguns trechos desse livro para vocês, e se der eu faço, se o tempo permitir, eu faço alguns comentários, porque esse livro deixou muitas pessoas milionárias, pessoas de renome em todo o mundo, inclusive me ajuda até hoje nos meus projetos de vida. Então, tudo que é bom a gente deve compartilhar, e eu queria começar lendo algum trecho da introdução do livro Quem Pensa Enriquece. Em todos os capítulos deste livro, eu menciono o segredo da riqueza que gerou fortunas para os mais de 500 homens extremamente ricos que eu analisei nos mínimos detalhes ao longo dos anos. Quem chamou minha atenção para esse segredo foi Andrew Carnegie, há mais de um quarto de século. O magnífico e admirável escocês o jogou descuidadosamente na minha cabeça quando eu mal passava de um menino. Depois, recostou-se na poltrona com um brilho alegre nos olhos e me observou cuidadosamente para ver se eu tinha cérebro suficiente para entender o real significado do que ele havia dito. Quando viu que eu tinha entendido a ideia, perguntou se eu estava disposto a passar talvez mais de 20 anos a desenvolvendo para então levá-la ao mundo para aqueles homens e mulheres que, sem o segredo, poderiam passar pela vida como fracassados. Eu disse que estava, e com a colaboração do Sr. Carnegie cumpri a promessa. Este livro traz o segredo, depois de ele ter sido testado por milhares de pessoas de todo tipo de profissão. Foi ideia do Sr. Carnegie de que a fórmula mágica que lhe rendeu uma fortuna extraordinária deveria ser posta ao alcance de gente que não dispõe do tempo para investir como as pessoas ganham dinheiro, e ele tinha a expectativa de que eu pudesse testar e demonstrar a infalibilidade de tal fórmula por meio da experiência de homens e mulheres de todas as vocações. O Sr. Carnegie acreditava que essa fórmula deveria ser ensinada nas escolas e faculdades públicas e tinha a opinião de que, se ensinada adequadamente, ela revolucionaria todo o sistema de educação, de modo que o tempo que se perde na escola seria reduzido a menos da metade. Então aqui agora ele vai narrar a vida um pouco, um resumo da vida de cada pessoa que ele estudou, Napoleão Hill, que ele foi chamado pelo o segundo homem mais rico do mundo na época, Andrew Carnegie, que já estava bem velhinho e que gostaria de deixar a fórmula do sucesso, né, das pessoas de sucesso para a humanidade. Ele pediu que ele passasse boa parte da vida dele, o Andrew Carnegie pediu a Napoleão Hill, que era um jornalista na época muito novo, que ele passasse uma boa parte da vida dele estudando a vida dos homens mais ricos do mundo na época. Então ele estudou mais de 500 homens mais ricos do mundo, como Thomas Edison, Henry Ford, das indústrias Ford, Thomas Edison da energia elétrica, presidentes americanos, entre outros homens milionários, e depois de 25 anos escreveu essa obra, Quem Pensa Enriquece. Tá? E por fim, no final da introdução, ele continua dizendo: como última palavra de introdução, antes de passar a ler o primeiro capítulo, permita-me oferecer uma pequena sugestão que pode servir como uma pista para a forma de se reconhecer o segredo de Carnegie. É o seguinte: todas as conquistas, toda a riqueza obtida começam com uma ideia. Se estiver pronto para o segredo, já terá meio caminho andado, e assim vai reconhecer a outra metade no momento em que ela chegar à sua mente. O autor, Napoleão Hill, 1937. Então, pessoal, a minha finalidade aqui é ler com vocês pequenos trechos desse livro que não deve ser lido como um romance,
Quem Pensa Enriquece. Isso aqui deve ser estudado na sua vida. Tem gente que estuda esse livro há mais de 60 anos, como o Bob Proctor, que é daquele filme O Segredo. Ele disse que esse livro mudou a vida dele. E eu já li inúmeros relatos de inúmeras pessoas que tiveram a vida mudada com esse livro. A minha foi uma delas. Tá ok? Então, até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos.